Pessoal, vou receber aqui o professor Rogério Dutra dos Santos, professor de Direito da Universidade Federal Fluminense. Tudo bem, Rogério? Tudo bom, Miguel? Tudo tranquilo. Maravilha. Rogério, então, a gente tem essas notícias sobre as joias, né? A gente tem a prisão da cúpula da Polícia Militar em Brasília, né, acusados de envolvimento com o 8 de janeiro. A gente tem os celulares apreendidos do Vassef, Frederic Vassef. Os celulares foram apreendidos. Um ou dois deles estavam no carro dele, carro sem placa, na vaga de deficiente físico do shopping, né, do Vassef. E a gente tem o advogado do Mauro Cid, doutor César Bittencourt, dando entrevista. Houve uma certa confusão, mas agora está claro, as últimas entrevistas que ele deu hoje, dizendo que o Mauro Cid vai dizer, né, que ele vendeu as joias, está claro, não há mais dúvida sobre isso, tanto que as joias foram recompradas pelo ACF, tem registro da venda dessas joias que pertencem à União, mas o Mauro Cid vai dizer que o Bolsonaro é que mandou vender as joias, né? Então, são esses os principais assuntos. Quer começar por onde? Olha, Miguel, são assuntos interligados. Eu acredito que a análise mais precisa desses fatos todos é que a gente tem observado nas últimas semanas a construção de uma narrativa que, vamos dizer assim, é positiva para a democracia, que objetiva sensibilizar a opinião pública para a iminência da prisão do Bolsonaro por conta de todos os malfeitos e todos os crimes de que ele está sendo acusado. Então, é uma narrativa que já está se constituindo nos meios de comunicação de massa há algumas semanas. Isso tem a ver com o movimento político de crítica e de combate os terroristas do 8 de janeiro, mas isso também diz respeito a essas investigações que já estão em andamento desde o ano passado, até algumas anteriormente a isso, no que diz respeito a esses desvios aí, esses casos de corrupção envolvendo diretamente o ex-presidente da República. Então, eu acredito que com a confirmação da delação ou do depoimento do Cid Filho, no que diz respeito ao comando da venda das joias e com o processo de decupação, de transcrição das conversas dos celulares aí do ACF, vai ficar absolutamente claro e incontornável a prisão do Bolsonaro. Vai ficar clara a necessidade da prisão do Bolsonaro, vai ficar incontornável isso para as autoridades do sistema de justiça. E vai passando o tempo, Miguel, e o público, né, os brasileiros vão incorporando a fatalidade, né, ou seja, que é inexorável, que é incontornável a prisão do Bolsonaro. Saiu a pesquisa Quest essa semana, se não me engano, dizendo que está ali 49% a 50% já entendendo que o Bolsonaro será preso. Nas próximas semanas, esse percentual provavelmente vai aumentar, né? E a gente vai ter condição no mundo político, né, dentro do sistema político brasileiro, de notar a possibilidade da concretização desse movimento. Agora, é bom também lembrar, Miguel, por outro lado, que esses desdobramentos que a gente está assistindo agora fazem parte, eu já falei isso aqui contigo, de um movimento mais amplo, que foi o movimento de reconstrução das instituições políticas. Inclusive, uma reconstrução que diz respeito à integralidade das regras constitucionais de passagem, de substituição de um grupo político por outro grupo político, que estavam completamente na berlinda no final do ano passado, dado que o Bolsonaro, ainda presidente da República, estava atacando de forma violenta o sistema eleitoral e questionando a rigidez das urnas e questionando as eleições, né? Ele foi chamado a se comportar devidamente, de acordo com as regras do jogo, em setembro,
quando da posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, mas ele não se conteve e isso deu ensejo, inclusive, aquele movimento canhestro e criminoso que nós assistimos ao vivo aqui na TV Fórum no segundo turno das eleições presidenciais, quando o Bolsonaro articulou, e tudo indica que articulou, isso já está sendo investigado, essas investigações já estão bastante adiantadas, inclusive com a prisão de vários dos envolvidos, que o Bolsonaro articulou a utilização da Polícia Rodoviária Federal para impedir que milhões de eleitores no Nordeste conseguissem votar, né? E houve o que a Polícia Federal está chamando, né, de policiamento, de um policiamento articulado e enviesado aí, em prol das cidades em que havia mais eleitores de Lula no Nordeste. Isso a gente comentou aqui ao vivo naquela época, Miguel, e o caráter criminoso desse movimento. Tanto é assim que hoje o próprio diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal está preso por conta desse fato, né? E outros atores aí também envolvidos estão presos. Então, a gente está observando, Miguel, no último semestre, nos últimos 8, 10 meses, desde o final das eleições do ano passado, a reconstituição, a reconfiguração das instituições políticas, no sentido de que elas estão voltando à sua normalidade, e essa normalidade implica necessariamente na responsabilização daqueles que atuaram no sentido de colocar essas instituições numa posição de fragilidade extrema, ao ponto de essas instituições terem as suas sedes simbolicamente, as suas sedes depredadas, invadidas, vandalizadas pelos terroristas do dia 8 de janeiro. Então, essas instituições elas se recompuseram e hoje elas estão organizadas a partir de um marco absolutamente claro de constitucionalidade e de legalidade e estão operando no sentido de fazer valer a lei efetivamente. Todos esses malfeitos, esses crimes que aconteceram contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito, contra o erário público, que foram realizados durante os anos do Bolsonaro e ainda no começo desse ano, eles estão sendo severamente investigados e eu acredito piamente que todos esses personagens serão responsabilizados criminalmente, Miguel, judicialmente. Né? Eles começaram, né, o STF, o STJ, o TSE começaram, né, comendo pelas beiradas, vamos dizer assim, a votação da inelegibilidade do Bolsonaro por 8 anos, né? Depois a investigação contra os policiais que foram convenientemente lenientes no combate à invasão dos 3 poderes em janeiro deste ano. Esses foram responsabilizados. O ex-ministro da Justiça de Bolsonaro foi preso, está preso, né? Então, a gente tem aí um conjunto de atividades que estão se locomovendo em direção, vamos dizer assim, dos mandantes, dos chefes da quadrilha. Ainda tem o caso da Marielle, que está sendo investigado. Então, eu acredito que esse conjunto de elementos aí está trabalhando, Miguel, esse conjunto está sendo trabalhado no sentido de viabilizar para a opinião pública, para o conjunto dos setores políticos do país, a necessidade, a inexorabilidade da responsabilização e, quiçá, da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. É isso que a gente está assistindo. Essa narrativa está se constituindo das últimas semanas e está cada vez mais ampliando o grau de adesão da população em relação às consequências óbvias dessas investigações, que estão mostrando claramente que o Bolsonaro esteve envolvido de forma direta em venda de joias, em organização dos atos terroristas, em descrédito ilegal e inconstitucional do sistema eleitoral e assim sucessivamente, Miguel. Então, me parece que estamos aí numa orquestração absolutamente clara no sentido da confirmação da rigidez normativa, jurídica das instituições, no sentido de garantir
o cumprimento da lei, e isso significa a punição daqueles que a violaram de forma tão vil, tão sistemática, tão constante durante esses 4 anos de governo Bolsonaro. Então, acredito que a gente está... que a situação é essa, né? Esses fatos que entram essa semana, na próxima semana, são apenas, né, mais alguns elementos que vão compor esse conjunto de instrutório, né, de provas que vão permitir aí, provas que vão permitir a responsabilização do Bolsonaro e dos seus asseclas no assalto ao erário público, no assalto à democracia brasileira. Rogério, eu vou fazer uma pergunta para você. Eu acho que você é a pessoa certa para responder isso. Eu tenho acompanhado essas CPIs e eu vejo que a narrativa dos bolsonaristas é de que o Brasil vive uma ditadura judicial, todos eles estão sofrendo injustiças, os terroristas lá do 8 de janeiro são tudo pobre coitadinhos, né? Tanto que é isso que eles repetem, não, o fulano é pacífico, os caras quebraram tudo, mesmo assim eles são pobres coitadinhos para os bolsonaristas. Você vê que o Anderson Torres foi depor, foi tratado como herói lá para os bolsonaristas. Anderson Torres está preso, né? Todas, ele era o responsável pela segurança pública da Esplanada, ele era o secretário de segurança. É impressionante que os bolsonaristas ficam tentando, não, mas teve um WhatsApp para fulano que falava em risco, né? Os relatórios de inteligência suposto é tudo um grupo de WhatsApp, grupão de WhatsApp com alguma advertência, né? Como se isso quisesse dizer alguma coisa, mas o fato concreto é que a pessoa responsável pela segurança pública do Distrito Federal era o senhor Anderson Torres, e ele é tratado como herói pelos bolsonaristas, né? Todo mundo é vítima. O Bolsonaro, agora o Valdemar Costa Neto também falou que o Bolsonaro está sofrendo perseguição, vítima de uma injustiça, e eles ficam martelando nessa tecla, né? E juntamente com o movimento de reação também da justiça, há um problema que ficou muito grave no Brasil, que é a questão dos fake news, né? Então você tem um processo aí, é questão global isso, não é só no Brasil, no mundo inteiro você tem os sistemas de governo tentando coibir, porque desestabiliza completamente qualquer regime político, você ter um montão de fake news produzida em território nacional. Ninguém deixa isso. A Alemanha não deixa, a Inglaterra não deixa, Estados Unidos não deixa, China não deixa. Aqui também, o judiciário, para mim, é uma reação do sistema para o que, por exemplo, você tem um SUS, né, um sistema caríssimo, tem que vacinar as pessoas. Se você permitir que fique se proliferando notícias contra a vacina, você desestabiliza o próprio sistema de saúde do país. Isso é óbvio, né? É óbvio que você tem que ter uma série de coisas que não podem... Hoje em dia está bem claro que a desinformação ela causa prejuízo, ela mata. Então o Estado tem que reagir, né? É um problema. Mas como é que você responderia a essa narrativa que tá aí? Eles vão empurrar isso até o final, até porque a única coisa que lhes resta é agora dar uma de coitados, pobres coitados, perseguidos judicialmente. Mas como você responde a isso? Olha só, primeiro que tem um problema conceitual no que diz respeito ao uso da palavra ditadura, não é? A ditadura acontece quando você tem todos os poderes enfechados na mão de uma única pessoa, de um único grupo, como aconteceu durante a ditadura empresarial militar, que os militares fecharam o Congresso Nacional, modificaram de forma não institucional a composição do STF, tiraram ministros, exoneraram ministros que eram a favor da democracia, colocaram outros ministros que eram alinhados com a ditadura e tomaram conta do poder executivo, impedindo as eleições. É assim que se faz ditadura. Ditadura não é de um juiz ou de uma corte, no caso aí o STF, que vai dominar a cena, as decisões políticas fundamentais. Rogério, mas e a Lava Jato? O que foi a Lava Jato? Foi o uso indevido do poder de investigação, de perseguição criminal característico do sistema de justiça para perseguir um grupo político específico.
né? Em detrimento de outros, que existia prova de que outros grupos também ou estavam eventualmente envolvidos. No caso aqui do bolsonarismo, não existe esse juiz super-herói produzindo uma perseguição política à revelia das regras. Por que não existe isso? Porque, no caso do Bolsonaro, são tantos elementos, são tantas instituições envolvidas na investigação de vários fatos, né? Tem Controladoria Geral da União, tem TCU, tem o STF, tem o TSE, tem o STJ, né? Tem a Polícia Federal. Então, você tem um conjunto de instituições que estão, muitas vezes, em posições políticas distintas. Né? Uma coisa é a Polícia Federal, outra coisa é o STF, uma coisa completamente diferente são os órgãos executivos de tomada de contas e tudo mais. Então, a gente tem aqui uma outra coisa também diferente disso tudo por exemplo, os meios de comunicação de massa. Então, você tem aí um conjunto de instituições que estão funcionando, no meu entendimento, e no entendimento da maioria das pessoas que estudam esse fenômeno, operando dentro da legalidade, diferente do que aconteceu com a Lava Jato. E quando há algum escorregão, né, mesmo contra inimigos políticos do PT, por exemplo, a gente aponta também. Né? A gente aponta, estão fazendo aqui coisas que não está legal. Não é o caso do Bolsonaro. O caso do Bolsonaro é muito claro. Ele tem envolvimento direto com a promoção da crítica às eleições, com a promoção da crítica à rigidez do processo eleitoral, com a promoção institucionalizada, inclusive, da crítica às urnas eletrônicas. Ele fez uma reunião, convocou uma reunião oficial com embaixadores do mundo todo para dizer que ele desconfiava das urnas eletrônicas. Um negócio louco, né? Porque é público e notório. Então, a gente tem, no caso do Bolsonaro aqui, uma avalanche de ações produzidas por ele próprio, publicamente, que comprovam a realização de fatos delituosos. Não foi o domínio do fato, ele tinha que saber disso. Não, o próprio Bolsonaro fez. Ele próprio meteu a mão nas joias e tentou contrabandear, o termo certo normativo é desencaminho. Ele quis desencaminhar joias. Descaminho, né? Descaminho. Ele quis dar um caminho que não era permitido pela legislação para joias que ele, enquanto representante do governo brasileiro, recebeu dos árabes. Tentou fazer isso não declarando quando chegou de volta ao Brasil. Então, ele está diretamente envolvido. Não foi que alguém fez sem que ele soubesse, ou que ele não tinha a condição de saber aquilo. Foi ordem direta dele, foram falas dele, fotos dele recebendo os presentes e os presentes sendo desencaminhados na tentativa de descaminho na alfândega brasileira. Então, o Bolsonaro foi pego com a mão na massa, com a boca na botija. Ele próprio. Todo mundo viu. Então, o que está construindo agora são todos os elementos probatórios dentro do devido processo legal, com direito à ampla defesa. Tá? A gente está vendo aí os advogados. Não tem nenhum advogado reclamando que não tem acesso aos autos. Não tem nenhum advogado reclamando que não sabe quais são as acusações que foram feitas. Não tem nenhum advogado dizendo que os seus clientes estão sendo violados nos seus direitos. Então, os advogados do Bolsonaro, da Carla Zambelli, do Cid, do Anderson, não tem ninguém reclamando do sistema de justiça. Diferente do que estava acontecendo antes. Antes, se você olhar, onde é que estão os advogados questionando o sistema de justiça, apontando falhas, apontando abusos, apontando ilegalidades, saindo do processo porque não concordam com os processos estão sendo tratados dentro do judiciário. Um escândalo, Miguel. Advogados grampeados ilegalmente. Isso é violação do sistema de justiça. Isso é um sistema de justiça
perseguidor. Não é o caso agora. Os advogados de todos esses personagens estão funcionando como advogados, não estão sendo cerceados em nenhuma situação, não estão sofrendo nenhum tipo de constrangimento institucional, estão atuando livremente como advogados, como tem que ser em qualquer democracia. Então, esse chororô de que eles estão sendo perseguidos não tem respaldo na realidade. E aí eu estou dando aqui um exemplo concreto. Olhe para os advogados dessas pessoas que estão sendo acusadas de participar de todos esses esquemas criminosos. Não tem nenhum advogado reclamando da justiça. Não tem nenhum advogado dizendo que a justiça está funcionando mal. Quem tá fazendo o chororô são os próprios réus ou teleguiados, né, prepostos desses réus aí nas redes sociais. Mas isso aí não tem repercussão jurídica alguma. O que vale é o que está no processo. E no processo que a gente tem percebido, Miguel, é que vai ter muita prova, vai ter um conjunto avassalador de provas, tanto dos processos relativos ao terrorismo de 8 de janeiro, quanto dos processos relativos a joias, quanto dos processos relativos à violação que o Bolsonaro fez, né, as violações seguidas que ele fez em relação ao sistema eleitoral. Né? Esses processos já deram conta da sua inelegibilidade. Isso pode repercutir em outras áreas, né? Inclusive na seara criminal. Vamos aguardar. Eu acho que o Bolsonaro assim, a prisão do Bolsonaro, a condenação do Bolsonaro mais para frente são favas contadas. Né? Na medida em que o sistema de justiça está funcionando como deveria funcionar, de acordo com a lei, seguindo o devido processo, dando ampla defesa, dando direito contraditório, dando direito à produção de prova contrária, etc. Está tudo dentro da legalidade. Se tiver alguma coisa fora, a gente vai gritar de cá também. O papel da universidade pública é chamar atenção para as irregularidades do sistema democrático, né? Para as irregularidades, no nosso caso, né? Que a gente estuda sistema de justiça, chamar atenção para as irregularidades do sistema de justiça. Não é o que está acontecendo agora. A gente está completamente operante no sentido de ver a regularidade desses processos e dessas investigações. Rogério, você tinha comentado comigo, antes de entrar, que você queria fazer alguma observação sobre a questão da polícia. O que você imaginou? Você poderia comentar sobre isso? A gente está num momento essa semana foi uma semana tensa por conta dessas chacinas que aconteceram em São Paulo, na Bahia, que acontecem regularmente no Rio de Janeiro, e a discussão toda se dá em torno da questão do que fazer com a polícia militar, né? Você sabe, eu estudei durante uma boa parte da minha vida acadêmica a questão de segurança pública, cheguei inclusive a sou um dos fundadores do curso de graduação em segurança pública da UF, que é o primeiro curso de graduação em segurança pública na Universidade Federal no Brasil, e a gente tem a leitura de vários grandes pesquisadores dessa área aqui no país. E já existe, vamos dizer assim, alguns diagnósticos, algumas propostas muito interessantes de reforma das polícias, principalmente no que diz respeito ao que fazer com as polícias militares. Então, recentemente, eu acho que, inclusive, aqui na Fórum, a professora, minha colega, a professora Jaqueline Senhoreto, da UFSCar, né, da Universidade de São Carlos, núcleo de violência, de estudo sobre a violência lá da UFSCar, que tem toda a formação dela na USP, também estudando a questão da violência, das polícias e tal. Ela deu uma entrevista muito esclarecedora sobre o que fazer com as polícias. Então, em resumo, Miguel, o que seria interessante de proposta institucional, não só legislativa, mas também institucional? Primeiro, parar de derramar dinheiro nas polícias militares para compra de arma, de uniforme, de viatura. Né? O policiamento ostensivo não se faz exclusivamente com arma e com carro, muito pelo contrário, se faz com inteligência, se faz com multicoordenação. Então, a Jaqueline citou rapidamente uma pesquisa que ela fez no Canadá, em que a letalidade das polícias veio quase a zero a partir do momento que as polícias militares passaram a integrar uma equipe multidisciplinar de enfrentamento dos conflitos. Então, quando há um conflito a ser resolvido, não é só a polícia militar que vai. Vai primeiro a inteligência, vão assistentes sociais, vão psicólogos, vão o conjunto multidisciplinar, e a polícia ela é o quê? O apoio desse conjunto interdisciplinar, que vai lá para resolver o problema.
A polícia fica de backup, vamos dizer assim. Então, se dê dinheiro para a segurança pública, mas de forma qualificada. As polícias civis estão sucateadas, a polícia científica quase que não existe no Brasil, né? Sucateada também. Tá? Então essa canalização para a ostensividade do policiamento é o financiamento das tragédias, é o financiamento que gera as chacinas. Como é que para a chacina? Qualificando os outros ramos das polícias. Né? Colocando qualificação científica de investigação na Polícia Civil, qualificando os setores de inteligência da Polícia Civil, da Polícia Militar, exigindo contraprestação, como o CNJ exige, de todo e qualquer juiz no Brasil, tem que ter uma certa produtividade, mas não necessariamente uma produtividade de prisão, mas uma produtividade de resolução de conflito. Então, existem mecanismos que podem ser utilizados imediatamente, tanto por governos de Estado, quanto pelo governo central, pela União, pela Presidência da República, através dos seus ministérios, no sentido de reconfigurar o sistema policial do Brasil. Não precisa extinguir a Polícia Militar. Né? O que precisa fazer é entender que a polícia é algo mais do que a ostensividade. É preciso entender que a polícia tem a ver com aproximação à cidadania, como estímulo à cidadania. Isso se dá por programas institucionalizados, por controles institucionalizados. Aí a Jaqueline, nessa entrevista, para concluir, Miguel, ela fala, inclusive, de todo o sistema de pesquisa que envolveu a aplicação das câmaras de segurança em setores das polícias militares de São Paulo. Né? Esses projetos pilotos envolviam um conjunto de contraprestações do uso das câmeras na roupa dos policiais, como, por exemplo, todos esses vídeos servirem para análise, para instrução dos próximos policiais. Existia ali a construção de um conjunto de institucionalidades envolvido na utilização, no monitoramento, no tratamento das informações que vêm das câmeras dos policiais. Então, não é só botar a câmera no policial. É todo um sistema que envolve aí inteligência, que envolve pesquisa, que envolve retorno institucional a partir desse conjunto de informações que vem de uma iniciativa como essa. Isso, de alguma forma, noticia a professora Jaqueline Senhoreto, que foi desarticulado pelo governo do Tarcísio, né? E que foi utilizado em apenas alguns grupamentos e não em outros. Então, é preciso a universalização disso também. Esse controle é super importante para a vida social. Afinal, a polícia está aqui deve estar aqui para nos proteger e não para nos acossar. E eles devem ser obrigados a usar câmera. E esse monitoramento institucional deve acontecer, eventualmente, até por instituições que não sejam internas da polícia. Tá? Isso tudo pode ser discutido. Agora, essa mise-en-scène, esse resultado prêt-à-porter que se faz a partir da noção de que vou botar dinheiro, e dinheiro é para viatura e para arma, é mais do mesmo. Os governos do PT estão fazendo mais do mesmo, e isso precisa mudar. Isso precisa mudar. Né? E se não mudar agora, vai mudar quando, Miguel? Vai mudar com que governo? Né? Então, eu faço um apelo às autoridades, especialmente o pessoal do Ministério da Justiça. Já conversei com algumas pessoas lá, chama a professora Jaqueline Senhoreto, pode chamar outras pessoas, mas tem gente muito especializada nisso aqui. Na própria UF, né, nós temos o Instituto de Segurança Pública, nós temos o INEAC, o Instituto de Administração de Conflitos, que estuda isso há décadas, Miguel, há décadas. Né? E esse pessoal está sendo subutilizado. Né? E é preciso que a gente passe a fazer esse troço funcionar de acordo com o que a ciência tem dito. Tá? Muito bom, muito bom. Rogério, eu vou liberar você, eu vou receber aqui outros convidados. É sempre um prazer muito grande recebê-lo. Volto sempre aqui. Quer completar alguma coisa? Quer falar um abraço para todos e todas aí que estão nos assistindo. Saudade de você, Miguel. Espero que a gente se encontre rapidamente aí. E bom trabalho aí, um abraço para todos. Valeu, querido, abraço.